Para mim é uma alegria estar aqui, sendo testemunha da ressurreição para você que está aqui, para você que me escuta, que está em casa. Queria agradecer à TV Século XXI, ao Padre Reginaldo, por nos dar, a comunidade católica Shalom, a oportunidade de estar aqui falando do nosso carisma, falando da nossa vida. E esse é um dia muito especial para nós, porque a comunidade Shalom nasceu dessa experiência do ressuscitado que passou pela cruz. Nasceu no dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade nasceu dessa experiência e nós somos chamados a transmitir essa experiência, precisa ser transmitida a toda a humanidade, a todo aquele que sofre. Nós nascemos para evangelizar. O nosso carisma nos impulsiona para a evangelização e a evangelização faz crescer em nós ainda mais o nosso carisma. O nosso fundador, ele diz nos nossos escritos, quando ele teve a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, que quanto mais ele se aproximava de Deus, do ressuscitado na oração, mais ele sentia o impulso de se ofertar à humanidade. Mais ele sentia o impulso de dar o que de graça ele recebeu. E nós, comunidade católica Shalom, nós testemunhas da ressurreição, nós somos chamados a anunciar que Jesus está vivo. Jesus está vivo no meio de nós. E se Ele está vivo, Ele é capaz de mudar a sua vida, Ele muda a sua vida. Porque Jesus está vivo, Ele vence todo o mal, Ele vence todo o pecado, Ele vence toda a solidão. Por isso nós contemplamos o ressuscitado na cruz, contemplamos o amor que morreu por nós e ressuscitou por nós. Nós vivemos num mundo onde ao nosso redor tem tanta dor, tem tanta solidão, tem tanto desespero, tantas pessoas sofrem. E nós somos chamados a anunciar que Jesus pode mudar a vida dessas pessoas como mudou a nossa. Que Jesus pode fazer novas todas as coisas na vida dessas pessoas. Que Jesus pode salvá-las, que a salvação pode entrar na vida dela como entrou na nossa. Assim como Jesus venceu na minha vida, assim como o amor dele é mais forte do que a morte, é mais forte do que o pecado, é mais forte do que as minhas fraquezas, Deus pode mudar também a vida dessas pessoas, Deus pode mudar a sua vida. Você que está em casa me escutando, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode fazer de você um homem novo. Deus pode fazer de você uma mulher nova. Por isso, Jesus está vivo. E nós somos chamados a viver a ressurreição como um estilo de vida. A ressurreição é o estilo de vida da comunidade Shalom. É o estilo da minha vida, é o estilo de vida de todos os membros da comunidade Shalom. Nós somos chamados a viver a vida de Cristo. Cristo que não viveu para si, mas que viveu para o outro. E nós também. Nós somos chamados a nos doar, a ofertar toda a nossa vida, a ofertar todo o nosso tempo, a ofertar tudo que nós somos, tudo que nós temos, ofertar o nosso corpo, ofertar os nossos planos, ofertar o nosso cansaço, ofertar as nossas famílias, ofertar os nossos filhos, em favor da humanidade, em favor daquela pessoa mais sofrida, em favor daquela pessoa mais necessitada, aquele jovem que está na droga, aquela família que está sendo despedaçada, aquela pessoa que está sofrendo pela ausência de Deus. Nós somos enviados a todas essas pessoas. Quando fizemos nossa experiência com o ressuscitado, o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito e nos enviou a toda a humanidade, a todos os que sofrem. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa vida. A nossa vida é a vida de Cristo, que não pensa em si. Nós somos chamados a não pensarmos em nós mesmos, a pensarmos nos outros. E quanto mais nos doamos, quanto mais nos preocupamos com a humanidade que sofre, quanto mais ofertamos a nossa vida, mais o Senhor cuida de nós, mais o Senhor nos ama, mais nós somos felizes, mais nós somos homens e mulheres novos. Quando nós recebemos a nossa aprovação definitiva dos nossos estatutos,
o Papa nos disse: sejam alegres testemunhas da ressurreição de Cristo. E é isso que nós desejamos, é isso que o Espírito Santo realiza em nós. O Espírito Santo faz de nós testemunhas alegres. O Espírito Santo nos envia a todos aqueles que necessitam. Então, nós somos chamados a viver como ressuscitados. Sim, que passam pela cruz como Jesus passou, mas que ressuscitam. Todos os dias nós passamos pela cruz, mas ressuscitamos. Nós temos os desafios das nossas vidas, mas o amor de Deus, a graça de Deus é maior. O amor de Deus é o que nos sustenta e que nos impulsiona. Todos os dias na nossa oração, o Senhor nos renova, o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos tira de nós mesmos, o Senhor faz que nós sintamos a dor da humanidade, o Senhor faz que nós choremos com os que choram, soframos com os que sofrem. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa vida. Então, nós somos chamados a dar tudo, a não pensarmos em nós, a não termos uma vida voltada para nós. E esse é o motivo da nossa alegria. Quanto mais nos doamos, quanto mais nos ofertamos, mais somos felizes, mais vivemos como ressuscitados, mais testemunhamos o amor, testemunhamos aquilo que Deus fez nas nossas vidas. O Senhor nos chama a dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. O Senhor nos chama a testemunhar o amor de Deus nas nossas vidas. Se o Senhor realizou tantas maravilhas nas nossas vidas, se o Senhor nos perdoou, nos reconciliou, isso não é para nós somente, não é somente para que tenhamos uma experiência com Deus, mas é para que transmitamos essa experiência para essas pessoas que sofrem tanto. Então, eu sou chamada a testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu que sou pecadora, eu sou chamada, a testemunhar o perdão do Senhor, aquilo que o amor de Deus venceu na minha vida, o amor de Deus que é vitorioso, que vence todos os dias, mesmo fraca, mas na oração, na vida de oração, na intimidade com Deus, quanto mais próxima de Deus, quanto mais íntima de Deus, mais o Senhor nos lança ao outro, mais íntima da humanidade, quanto mais amiga de Deus, mais amiga dos homens. E para testemunhar esse amor, para testemunhar essa vida de ressuscitados, para testemunhar as maravilhas de Deus, aquilo que o amor de Deus é capaz de fazer na minha vida, na sua vida, eu queria chamar o meu irmão de comunidade, o Gabriel Homs, para dar o seu testemunho, para falar do que o Senhor realizou na vida dele. Ele que é uma testemunha do ressuscitado que passou pela cruz. Então, boa tarde. Meu nome é Gabriel, mas eu também podia ser chamado de Tomé. Durante o dia de hoje eu fui rezando e me perguntando a Deus o que é que Deus quer, que eu partilhe, que eu testemunhe para vocês. E eu fui entendendo que a minha vida, a vida de Tomé, hoje ela se torna atual também. Também se torna atual na minha vida, por tudo que eu fui vivendo. Eu queria transmitir um pouco para vocês, queria poder ter mais tempo, queria ter um pouco mais de tempo para poder falar com mais tranquilidade para vocês, mas tentarei expressar tudo que Deus fez na minha vida. Meus irmãos, eu começo dizendo que eu fui tocado por Deus, que eu experimentei do amor de Deus, que eu sei na minha vida que Deus é vivo, que Deus existe, que Deus nos ama, que Deus te ama. Fala para a pessoa que está do seu lado, diz para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, Deus te ama. Fala de novo: meu irmão, Deus te ama. O amor de Deus, ele me alcançou, e eu quero partilhar um pouco para vocês isso, Na verdade, desde que eu já nasci, meus pais, eles eram da comunidade Shalom. Eu nasci em 84, tenho 31 anos, e quando eu nasci, meus pais já faziam parte da comunidade. Me lembro minha mãe, que ela sempre gosta de partilhar, que
ela teve as primeiras dores do parto, estava ajudando na lanchonete da comunidade, para ajudar na comunidade, enfim. Então, saiu às pressas da lanchonete para ir para o hospital, porque ali começou as primeiras dores do parto. E foi nesse ambiente no qual eu nasci. Nasci num ambiente muito católico, né, num ambiente de profunda vida e intimidade com Deus. Minha mãe e o meu pai, desde muito cedo, nos ensinaram o temor e o amor a Deus, nos ensinaram que não há nada maior no mundo, que não há nada que seja mais profundo, que seja melhor que o amor de Deus. Desde que eu era criança, eu escutava, né, as maravilhas de Deus, eu escutava os prodígios de Deus, eu escutava do grande amor que Deus tinha pelo seu povo, do grande amor que Deus tinha por cada um de nós, do grande amor que Deus tinha por mim, né? E fui criado nesse ambiente. Meus pais tiveram 5 filhos, eu sou o segundo. E quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive minha experiência com o Espírito Santo. 6 anos de idade, eu comecei já a orar em línguas. Eu me lembro que eu cheguei para o meu pai e perguntei para ele: pai, o que é isso que vocês rezam, né? Que idioma é esse? E ele disse: não, isso não é um idioma, isso é a língua dos anjos. É a expressão do seu coração para Deus. E aí eu perguntei para ele: como é que eu faço isso? Ele sentou do meu lado, colocou a mão no meu ombro e começou a orar em línguas, começou a orar no Espírito. E me levou a isso. Então eu nasci nesse ambiente, fui criado num ambiente profundamente de intimidade com Deus. Eu não saberia ser da igreja hoje se não fosse pelos meus pais e pela vida que eu tive, graças à comunidade. Então, fui crescendo, fui chegando na adolescência. E na adolescência nós sabemos que começa a vir as rebeldias, né? E eu comecei a ter muita dificuldade com o meu pai. Comecei a ter uma grande dificuldade de relacionamento com meu pai, comecei a questionar, comecei a, digamos, como é que eu posso dizer? Comecei a peitar, né? Eu sou do Ceará, certo, gente? Eu vou usar algumas frases, maneiras de falar do Ceará, mas comecei a desafiar o meu pai como um adolescente. Meu pai sempre foi muito rígido, mas ele sempre foi muito santo, sempre foi muito radical. O desejo dele por Deus sempre foi muito forte e queria que nós vivêssemos isso. Lembro que para ajudar a comunidade, ele vendeu a televisão de casa e nós passamos 3 anos em casa sem televisão porque ele queria ajudar a comunidade, né? Ele sempre foi muito desapegado, sempre foi muito radical e nós sempre fomos experimentando muito da misericórdia de Deus. A primeira casa que a comunidade começou a morar era a casa onde meu pai morava e ele disse: nós vamos sair dessa casa, nós vamos alugar um apartamento para que a comunidade possa morar. Então, um profundo desapego, uma vivência da pobreza, uma vivência realmente de quem experimentou da ressurreição, de quem conseguiu compreender que tudo que vivia aqui na terra não era mais importante do que o amor de Deus. Então, ele foi me criando muito nessa radicalidade e eu, na minha adolescência, rejeitei e tive muita dificuldade com ele. Cheguei ao ponto de ter uma grande discussão com meu pai e ele chegou a falecer. Quando eu tinha 14 anos de idade, ele faleceu. E eu não tive a oportunidade de me reconciliar com meu pai. Depois que ele faleceu, eu não tive a oportunidade de dizer para ele que eu o amava. E naquele momento eu me senti muito culpado, me senti muito responsável também por aquela situação. E falei para mim mesmo: a partir de hoje ninguém coloca mais um dedo sobre a minha vida. Agora quem vai viver, eu vou viver do jeito que eu quero. E ninguém nunca mais vai me dizer o que eu devo viver, porque eu sei o que eu devo viver, não são os outros. E aí eu comecei a buscar as coisas do mundo. Eu comecei a buscar as festas, comecei a buscar a bebida, cheguei a usar algumas drogas, digamos, e fui vivendo dessa maneira durante 7 anos da minha vida. Nesses 7 anos eu sempre escutava uma voz que me dizia, em todos os momentos, me lembro de vários momentos onde eu estava na festa e as coisas pareciam que ficavam assim meio de em câmera lenta, sabe?
E eu começava a olhar para tudo aquilo que eu estava vivendo, né, com um copo de cerveja na mão, com um copo de bebida na mão, com aquele povo, naquela vida, e aquela voz me perguntava: o que você está fazendo da sua vida? Meu filho, o que você está fazendo da sua vida? E eu já não conseguia mais aproveitar aquele momento. Eu já era transportado para outro lugar, né? Eu ficava: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? E eu começava a querer voltar para Deus. Me identifico muito com a história do filho pródigo, né? E aquele que pediu as contas: eu vou viver a minha vida, vou viver do jeito que eu quero. Eu precisava chegar no fundo do meu poço para poder voltar para Deus. E fui vivendo assim durante 7 anos. Namoros, relacionamentos, sem compromisso, outros namoros, irresponsabilidades. Comecei a ficar independente, comecei a querer trabalhar e viver a minha vida. E fui dando muito trabalho para minha mãe, certo? Muito trabalho para minha mãe. Minha mãe é como a mãe de Santo Agostinho, que foi só na intercessão, só na intercessão, só na intercessão, na intercessão. Sempre me acolhia. Várias vezes eu chegava em casa, né, alcoolizado, e ela me ajudava, e ela me amava, e me acolhia, e me perdoava, e me amava de novo, e me buscava fazer e encontrar Deus em toda aquela misericórdia. E aí chegou um momento que eu pensei comigo: meu Deus, eu acho que eu não vou para canto nenhum nessa vida aqui não. Se tu queres mesmo que eu seja teu, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Eu estava num namoro, estava num relacionamento que não me levava para Deus, e do nada, de um dia para o outro, esse relacionamento terminou. Poderia entrar em muitos detalhes e muitas realidades sobrenaturais que Deus foi fazendo, mas pelo tempo. Mas realmente foi Deus que fez com que aquele relacionamento terminasse, porque aquele relacionamento não me levava para Deus. Ele não tinha futuro. Então, terminando aquele relacionamento, no dia seguinte era uma quinta-feira. E eu me lembrava que a quinta-feira era o dia do meu grupo de oração. E aí, naquele dia, eu estava em casa assistindo televisão e me veio a lembrança: poxa, hoje é quinta-feira. Não estou fazendo nada, acho que eu vou para o grupo de oração. E fui para o grupo de oração. Chegando no grupo de oração, estava tendo uma adoração. E essa adoração fez eu me sentir voltando para a casa do meu pai. Eu senti que eu estava em casa, olhei para os meus irmãos ali de grupo de oração, que eu já conhecia há muito tempo, que eram os meus amigos de infância, né? E aquela festa: o Gabriel voltou, o Gabriel está aqui. Parecia que eu nunca tinha saído dali. E ali eu vi: meu Deus, esse aqui é o meu lugar, essa é a minha família, esses são os meus amigos, esses querem o meu bem. São esses de verdade que querem me ver feliz. E aí eu fui trilhando o caminho com Deus, fui permitindo que Deus me conduzisse, consegui um trabalho, comecei a uma vida mais responsável, uma vida direito, uma vida, né? Senhor, eu quero ser um homem, um cristão, um católico, um evangelizador no meu trabalho e tudo. E Deus foi me dando, né? Dizendo: se é isso que você quer, eu vou te dar. E aí Deus começou a me dar tudo isso, né? E aí, quando Ele me deu tudo isso, eu disse: eu não quero isso não, quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua vida. Eu tive a oportunidade de passar alguns meses na comunidade Shalom, como comunidade de vida, como missionário, e muito me encantou poder acordar de manhã e rezar as laudes, e cantar e louvar a Deus, e poder evangelizar, e poder ser missionário, e ser testemunho para a vida dos outros, e poder ajudar outros a encontrar também o sentido da vida, encontrar a felicidade, a verdadeira felicidade. Foi muito me movendo, e eu já me sentia preso no meu trabalho, já me sentia preso no meu relacionamento, e disse: Senhor, eu não quero isso não. Mas esse cara não se decide, né? Ele quer, depois não quer, e quer de novo, depois não quer. E aí um dia eu estava rezando, estava indo para o trabalho, estava pensando em Deus e, poxa, será que eu não sou comunidade de vida? Será que eu não sou missionário? No momento que eu me permiti sentir isso, é como se tivesse uma porta sendo arrombada, sabe? Uma porta sendo escancarada assim, sendo quebrada, invadido. Uma grande alegria no meu coração brotou. Meu Deus, eu sou comunidade de vida, eu não nasci para essa vida. Eu não nasci para essa vida, para essa estruturazinha, para essa vidinha. Eu nasci para algo muito maior.
eu nasci para algo muito maior. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você nasceu para algo muito maior. Nós nascemos para uma vida muito mais rica, muito mais cheia do que nós vivemos. E eu me permiti naquele momento, e naquele momento eu decidi: não, eu vou trilhar o caminho vocacional, mas eu quero uma resposta, eu quero um sinal teu. Um belo dia, um seminarista estava na missa, ele estava rezando, estava no presbitério, eu estava participando da celebração da Eucaristia. Terminou a missa, ele veio, me chamou, ele chegou e falou: olha, Gabriel, eu não te conheço, a gente não tem intimidade, eu conheço sua mãe, porque faz muito tempo que ela é da comunidade, mas eu rezando por você, e Deus colocava no meu coração que se você não deveria trilhar um caminho para a comunidade de vida, ser missionário. E naquele momento eu entendi que era Deus que estava me dizendo, e estava me chamando, realmente, para ser feliz. E eu entrei na comunidade de vida. Vim para São Paulo, para a Diocese de Santo Amaro. Depois eu passei 4 anos no Uruguai, como missionário. E faz 3 anos que eu voltei para a Diocese de Santo Amaro novamente. Não foram anos fáceis, cômodos. Mas esse tempo, meus irmãos, eu estava fazendo também, na nossa comunidade, esse tempo da semana das oitavas da Páscoa, é tempo de renovação das promessas, de renovação de consagração, de primeiras promessas. E eu olhava para a minha vida, eu olhava para a minha história e dizia: meu Deus, acho que minha história até hoje já daria um livro fantástico, que eu seria o primeiro a ler, e que só eu leria, e Deus. Mas quantas aventuras e quantas vitórias tuas na minha vida. Eu sou como Tomé. Isso não é vergonhoso dizer que eu duvidei de Deus. A experiência que eu tinha de vida era dos meus pais. Mas como Tomé, eu disse: eu preciso colocar a mão no lado dele. Eu preciso experimentar dele. E se eu experimentar dele, eu também vou ser capaz de falar para os outros. Eu também vou ser capaz de evangelizar. Eu vou ser também capaz de ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. Eu sou uma testemunha da ressurreição de Cristo. E Deus convida que cada um de nós sejamos também essa testemunha. Que nós possamos amar mais a Deus do que a nós mesmos.